Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de sexta-feira, sextou, né? 8 de agosto de 2025, 19 graus nesse exato momento, uma manhã ensolarada, possibilidade de chuva 0%, umidade relativa do ar 60%. Mas não se engane, ela vai cair porque nós vamos subir até os 29 graus ainda hoje. Hoje a temperatura vai subir até os 29, então temos aí mais 10 graus de amplitude térmica aí, né? Nós saímos dos 14 hoje pela manhã e vamos até os 29. Então 15 graus aí de diferença, parece que está sendo alto demais, né? Para o pessoal que tem problema respiratório, problema com pulmão, problema cardíaco, e não está fácil não, o negócio está complicado porque a chuva ainda parece que vai demorar um pouquinho. Então, passando aqui nesta manhã para poder falar com você a respeito de algumas coisas que estão acontecendo, e é o inverno brasileiro, né? Inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Então, passando aqui para poder falar com você a respeito de uma situação que muita gente está reclamando e tem gente que não sabe que é crime. É crime colocar fogo em qualquer coisa no ambiente urbano ou rural na região de Ribeirão Preto. Não sei em outros lugares, mas eu creio que isso é uma lei federal, tá? Mas aqui em Ribeirão Preto, se você colocar fogo dentro do município, num terreno baldio, e você for pego pela fiscalização, tem uma multa para você, e não é barato não. Parece-me que são 2 salários mínimos, tá? E aí não fica fácil para ninguém que já está passando por dificuldades, aí resolve colocar fogo dentro da cidade, piorando ainda mais o ar, o clima dentro de Ribeirão. Então, presta atenção aqui que eu estou falando com o pessoal de Ribeirão Preto. Se você tem esse costume, acho bom você parar rapidamente, porque a fiscalização está pegando e está multando, tá bom? Outra coisa, nós estamos vivendo dias de muita seca, de muitos problemas, de muitas dificuldades, e os avisos são sempre os mesmos. Limpe a sua casa para que você não tenha um escorpião, nem um mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, porque o mosquito Aedes aegypti pode te matar. Se ele te infectar com a dengue e a dengue for hemorrágica, você morre. Então, presta atenção aqui. Muitas vezes, não poucas vezes, as pessoas são picadas por um bichinho que está dentro da casa deles mesmo. Quando o pessoal do controle de zoonoses vai lá para poder fazer uma verificação na casa da pessoa, o criadouro está dentro da casa dela, acredita? Então ela mesmo arrumou meios para ser picada pelo mosquito Aedes aegypti. E esse mosquito é tão complicado que ele gosta de água limpa, tá? E ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Essas três enfermidades aí não tem como ficar livre dos sintomas delas, tá? Mas se a dengue for hemorrágica, ela pode te matar. Então, a melhor coisa é limpa o seu quintal para que você não tenha nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti. E um outro, e não menos importante, aviso, é não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Desidratação e insolação são companheiras daqueles que fazem exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Se você tem condições, faça dentro de uma academia, dentro da sua casa, no seu condomínio aí, mas não faça ao ar livre. Você está correndo um sério risco de ter uma desidratação ou uma insolação. Beleza? Dados esses recados, eu não vou hoje muito tempo, tá? Nós vamos bem rapidinho, mas antes de falar a respeito disso daqui, eu gostaria de falar com você a respeito dessa situação. Dá uma olhadinha aqui, e eu quero que você olhe bem direitinho, porque essa situação aqui está complicada. A temperatura mínima hoje pela manhã, aqui pela manhã em Ribeirão Preto, vai ser de 19, é a que nós estamos tendo agora. E a máxima vai chegar aos 30 graus, está aqui, ó. A umidade relativa do ar máxima 60, mas nós já estamos vivendo tempos em que estamos caminhando para os 20, que é a mínima, que está aqui no canto, ó. Se você for ver aqui, ó, tá aqui, ó, bem no canto aí.
20%. Então, é uma umidade que é muito parecida com a do deserto. E o calor está intenso. Isso é hoje, tá? Amanhã, que é sábado, olha só o que vai acontecer. A temperatura mínima vai cair para os 13, tá? Vai cair para 13 a mínima. E a máxima será 25. Já vai dar uma queda em relação ao que nós vivemos hoje aqui. Ó, de 19 para 13, tá? Mas tem um outro problema. A umidade vai continuar baixa e vai ter problema de situação do sol muito forte. Então é onde entra aquele alerta lá. Não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Aqui, ó, Ribeirão Preto, ó, 10/8. Já é no domingo, dia dos pais. A temperatura vai cair para cá, ó, mínima 9 graus. E a máxima será 24. Entende? Então, presta bem atenção nisso daqui. Vai cair a temperatura, então se prepare aí que a temperatura vai cair. E na segunda-feira, a temperatura, ó, segunda-feira, 11/8, ela cai mais, tá vendo aqui? Ela cai para 7 graus. Cai aqui, ó. Então, se você não tem aí um ambiente para você ficar abrigado, ou se você está em uma situação complicada, sem cobertores, sem roupas, procure aí um abrigo, procure arrumar esses cobertores e roupas, porque o frio vai ser intenso, principalmente na segunda, no domingo, na segunda e na terça, tá? Depois aí começa a subir e aí já na terça-feira nós já teremos aqui, ó, 9 graus, tá bom? Dado esses recados, tem gente que ninguém falou nada que ia ter frio. Ó o frio aí, tá? Tá avisado então. Hoje é sexta-feira, ainda dá tempo, ó. No sábado ainda vai ser baixa a temperatura, 13 graus é baixa, mas ainda não é uma temperatura de 9 ou de 7 graus, tá bom? Dado esses recados, aí sim, agora eu vou lá para a nossa situação de saber. Calma, a vitória do silêncio. Você acha que é fácil ter calma? Já leu um salmo que diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor. Eu vivo falando isso aqui, né? Esperar já é difícil e com paciência, nossa, que dirá o pessoal do corpo de enfermagem, do corpo clínico, corpo médico dos hospitais, né? Que tem um paciente que deveria ter paciência, um paciente em cima de um leito, em cima de uma cama, que está impaciente com a situação que está vivendo. E às vezes acontece da gente não ter a vitória porque não cumpriu a calma, o silêncio que era necessário no momento certo. É claro que se você for ver Josué e as muralhas de Jericó, você vai olhar e ver que eles ficaram rodeando a cidade durante 6 dias e não fizeram barulho algum, não gritaram, não fizeram nada, só rodearam. O que eles estavam fazendo? Rodeando e calados, em silêncio. Existe um propósito? Existia um propósito nisso daí. Isso não quer dizer que você não vai gritar uma hora que você vai precisar, que você precisa de ajuda, que você precisa mudar a situação. Isso não quer dizer que você não vai reclamar. E muitas vezes as pessoas acham que a gente perde o direito porque somos crentes. É claro que você pode e deve informar as pessoas daquilo que você está passando, do que você está sofrendo, mas sempre com muito cuidado, né? Sempre com muito cuidado, para que você não fira pessoas. É isso. Então precisa ter calma. E o versículo que nós pegamos para poder balizar essa nossa palavra hoje é isso aí: o Senhor lutará por nós e nós ficaremos quietos. Tem gente que está esperneando na hora que não é para espernear. Já viu? Tentar ajudar alguém que continua falando, continua xingando. Eu vi agora há pouco uma pessoa que estava sendo tratada, cuidada, sendo feito alguns procedimentos, e ela não parava de falar e não parava de espernear, e não parava de se mexer. E aí fica difícil da pessoa fazer
o que precisa fazer, o procedimento que é necessário. Existem algumas situações que você tem que calar a boca, porque o Senhor está lutando por você. E você tem que ficar quietinho. Você tem que assistir Ele lutando por você, porque aquela luta você não pode lutar. E nesse caso de tratamentos, de situações em que as pessoas estão dentro de um ambiente hospitalar, é muito parecido com aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Deus sempre tem cuidado de nós. Na maioria das vezes você tem esperneado fora do horário. Você tem feito, ou nós temos feito, um barulho no momento que não precisava, né? Aquela situação de falar, mas como que eu vou ficar calado? Como é que eu vou ficar quieto se eu estou passando por uma dificuldade, por um problema, por uma necessidade? Eu não estou falando que você não pode fazer, você pode, mas você precisa necessariamente ter consciência do que é que está acontecendo com você, como está acontecendo e o porquê está acontecendo. Porque senão fica difícil das pessoas cuidarem de você ou cuidarem de nós, sabe? Eu tenho algumas pessoas que trabalham no ambiente hospitalar e que têm tido muitas dificuldades nesse tempo, e você precisa, tá? Você que está me vendo aí num leito de hospital, você precisa ajudar o pessoal do corpo de enfermagem, do corpo clínico, corpo médico. Precisa. E eu não estou falando nem daquelas situações de pessoas que gostam de querer burlar uma situação. Gente que fica pedindo para parente trazer chocolate, trazer... A pessoa é diabética, está dentro de um ambiente hospitalar para controlar a glicemia, que está descontrolada, tudo descompensado, e fica pedindo para um parente, para um amigo, para alguém levar para ele um chocolate, levar uma bala, levar não sei o quê, nunca que controla. E aí, quando vai se descobrir isso, já se foi muito tempo e a pessoa está achando que está ajudando em alguma coisa e não está. Entende? Então presta bem atenção. No momento de dificuldade, é o Senhor que luta por cada um de nós, tá bom? Pense nisso, faça disso um estilo de vida e você vai ter, com toda certeza, êxito naquilo que você está fazendo ou que está precisando ser feito. Fica quietinho, deixa Deus trabalhar, tá bom? Sem ficar murmurando, porque, tá vendo aí, Deus atende, Deus responde fé. Reclamação, murmuração, essas ladainhas não ajudam em nada. O Senhor é quem luta por nós e nós precisamos ficar calado, tá bom? Você que está aí num ambiente hospitalar recebendo tratamento de pessoas que deixaram as suas famílias para poder estar aí prestando esse trabalho. Estão recebendo para isso, é obrigação deles. Você está enganado. Se eles forem fazer isso daí por obrigação, eles não fariam. Deixar a sua família em casa para poder cuidar de gente que está com problema. E algumas vezes pessoas até que estão em dificuldades de convivência com outras pessoas. Muito complicado, tá bom? Então faça o seu possível aí, faça o seu melhor para que você não tenha em momento algum a dificuldade de ser colocado meio de escanteio, porque as pessoas vão fazer aquilo que é obrigação, mas não vão fazer aquilo que é por amor, se não estiverem sendo respeitadas, valorizadas. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar por todos. Tá bom? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento, dia 8 de agosto de 2025, que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida de cada uma dessas pessoas que oram comigo nesse momento. Hoje é sexta-feira. Eu quero te pedir uma bênção especial pelo final de semana que se aproxima e que todos aqueles que estiverem no ambiente hospitalar possam ser abençoados. Eu oro nesse momento por aqueles que estão passando ou padecendo uma situação de guerra, de conflito, seja ele qual for, armado, emocional, psicológico, ideológico, religioso, aonde quer que tenha uma pessoa precisando da tua bênção, da tua graça, da tua paz,
que o Senhor repouse a sua bênção, a sua graça, a sua paz, a alegria sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro por aqueles que estão nesse momento vivenciando um luto, foram enlutadas, perderam um parente, um amigo, um familiar. Então eu peço que o Senhor faça o melhor na vida de cada uma delas nesse momento, para que tudo aquilo que elas tentarem fazer nessa sexta-feira esteja em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Eu oro também por essas pessoas que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que elas possam ter os seus pés firmados na rocha, no caminho que é Jesus Cristo, e que tenham os seus nomes escritos no livro da vida, ao pedirem perdão dos seus pecados e por estarem longe do Senhor. Eu abençoo a vida de cada uma delas, aquelas que estão retornando para o caminho, que também tem uma bênção especial sobre a vida de cada uma delas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada, a família, pela Isabela, pelo Miguel, a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza, pela avó Neuza, a Sandra, sua filha, o Pedro e o Vitor, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão terminando a primeira semana do ciclo do segundo semestre nas escolas, que todas elas tenham uma bênção especial nesta manhã, neste dia, e que todos aqueles que trabalham no ambiente escolar possam ter também uma bênção especial. Oro por aqueles que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão sendo recuperados em casa, estão em recuperação em casa, cuidados por um parente, por um amigo, por um cuidador, que tem uma bênção especial por todos eles, para todos eles, e por aqueles que trabalham também no ambiente hospitalar, seja qual for. Eu oro por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de possessão, depressão, angústia, tribulação, perturbação. Eu oro e repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas. Oro pelos empregados, pelos desempregados e pelos empregadores e empreendedores, que possam ter uma bênção especial nesta manhã de sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Que tenham todos uma bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Feliz sexta-feira. Deus te abençoe. Bom dia.